pessoal, se você não me conhece, meu nome é Milton, tem esse canal chamado Portugal em Detalhes, com minha esposa Rebeca, e nós falamos aqui sobre tudo que nós fazemos, sobre as nossas viagens, sobre o nosso trabalho, inclusive do nosso trabalho na área jurídica. Eu sou advogado inscrito na Ordem aqui de Portugal, trabalho com assessoria para vistos, trabalho com relocation e trabalho também com nacionalidade portuguesa. Hoje eu vou falar para vocês a respeito dos benefícios da nacionalidade portuguesa e do porquê você tem um advogado aqui em Portugal. Os benefícios da nacionalidade portuguesa são inúmeros, porque às vezes quando a pessoa fala que tem direito à nacionalidade portuguesa, eu falo para o cliente, olha, se você é filho de português, se você é neto de português, se você é casado com um português, você tem direito à sua nacionalidade portuguesa. Só que às vezes, o que acontece? Elas não pensam, por não terem a ideia de morar fora do Brasil, acha que a nacionalidade portuguesa não servirá de nada para elas, o que é um engano. Por quê? A nacionalidade portuguesa, ela abre inúmeras portas, não só para você, mas também para os seus filhos. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você nunca queira realmente morar fora do Brasil, mas você tem um filho que deseja, de repente, fazer uma faculdade aqui na Europa, fazer um mestrado, seja o que for. Se seu filho tiver a nacionalidade portuguesa, ele, com o seu passaporte português, poderá pagar menos nas propinas, que são as mensalidades aqui de Portugal ou em algum outro país da Europa. Poderá também residir legalmente aqui no país, porque se você não é um cidadão europeu, como é que você pode morar aqui em Portugal? Através de um visto. Então, se o seu filho, por exemplo, quiser estudar aqui, terá que pedir um visto, terá que se submeter à sua candidatura do visto, ter a sua aprovação para depois sim poder vir cursar a sua universidade aqui. Então, vocês reparem como é muito mais trabalhoso se você tem direito. Uma coisa é você não ter o direito. Eu não sou descendente de um cidadão português, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho avó, não tenho bisavô. Isso é uma coisa. Agora, se você tem um direito, você não exerce esse direito, é algo totalmente diferente. Então, eu comecei dando o exemplo dos filhos em um estudo, que as pessoas elas se importam muito com seus filhos, se importam muito com seus netos, então você consegue já imaginar como seria o futuro deles. Agora, você pode residir em qualquer um dos 27 países da União Europeia de uma forma legal. Hoje, o que acontece? Muitas pessoas têm um sonho de morar fora do Brasil e não podem, por não ser cidadão português ou não ter condições de arcar com visto. Imagina você, descendente direto de um português, e abre mão disso, enquanto tantas pessoas têm esse sonho, gostariam de estar no seu lugar. E você simplesmente abre mão e não exerce o seu direito, porque esse é um direito que você deve exercer. Você, por ser filho de um português, neto de um português, não necessariamente será português se você nasceu no Brasil. Você tem que pedir, entrar com o seu processo. É um processo administrativo que demora um tempo sim, mas é possível você conseguir a sua cidadania. E digamos que, por exemplo, e já vimos relatos disso acontecerem, já chegaram pessoas para fazer consultas conosco aqui no escritório que não tinham mais direito. Por quê? Era, de repente, bisneto de português, aí o seu avô, que nasceu no Brasil, não pediu a sua cidadania e o seu pai ou a sua mãe já eram falecidos. Ou seja, ela como bisneta não pode mais pedir a sua cidadania, porque não pode pular mais de uma geração por morte. Então, bisavô morto, avô morto, pai ou mãe morta, você não pode mais pedir. O que poderia acontecer se fosse, por exemplo, o seu avô, que era português, faleceu, o seu pai, que não fez a sua nacionalidade, falecido também, ou então não tem esse interesse, você pode sim pedir como neto. Então você, como é possível, é uma coisa que realmente eu não entendo, abrir mão de um direito desse, poder morar em qualquer um dos 27 países da União Europeia, poder pagar menos nas mensalidades aqui em Portugal, poder viajar para os Estados Unidos sem visto. Gente, vocês sabem a dificuldade que é conseguir um visto para os Estados Unidos. Hoje, a espera da entrevista e muitos dos vistos são negados. Se você tiver um passaporte português, você não precisa de visto para os Estados Unidos. Basta você ter seu passaporte português, preencher um formulário e pronto. Você já vai conseguir desembarcar normalmente nos Estados Unidos,
Austrália, Japão, Canadá, tudo isso está à sua disposição. E o que você deve fazer? Entrar com o seu processo, ingressar com o seu processo de nacionalidade portuguesa, seu processo ser deferido. É simples. Então, olha a quantidade de vantagens que você tem. Estou citando só algumas e, no meu modo de ver, as principais. Por quê? Quando você tem o seu passaporte português e além de todas essas vantagens que nós falamos, abre um outro tipo de campo também. Digamos que profissional. Muitas pessoas às vezes querem vir morar em Portugal ou em outro país da Europa, só que elas têm medo de vir, por exemplo, sem um trabalho. E hoje, dificilmente as pessoas, a não ser profissionais altamente qualificados, e isso ainda são contratados, principalmente profissionais de TI, Portugal busca muito no Brasil profissionais de TI, aí eles concedem um contrato de trabalho, você consegue um visto. Mas digamos que você queira trabalhar em alguma outra área, não seja considerado um profissional altamente qualificado, mas você tem o quê? O seu passaporte português. Uma empresa aqui de Portugal, mesmo morando no Brasil, você pode conseguir um emprego aqui. Ou seja, às vezes as empresas elas ficam temerosas, mas vai vir, ele não é português, vou ter que fazer todo um processo, o processo de visto às vezes demora 2 meses, 3 meses. Se você tiver seu passaporte português, se uma empresa entrar em contato com você hoje, quiser te contratar, em uma semana é o tempo de você comprar uma passagem, assinar o seu contrato e vir aqui para Portugal. Não tem esse trâmite, não tem essa burocracia. Olha como é vantajoso você ser um cidadão português. E vou além ainda, gente. Agora, porque muitas pessoas elas têm essa dificuldade de entender o que eu comecei explicando no começo do vídeo. Quais são as vantagens de ser um cidadão português. Agora, uma outra parte. As pessoas, quando elas se decidem fazer a nacionalidade, o que acontece? Elas tendem a ir pelo caminho que elas acham mais fácil ou menos oneroso, que é através do consulado. Existem 2 possibilidades de você iniciar o seu processo de nacionalidade portuguesa. Através do consulado, no Brasil, você mora no Rio de Janeiro, você mora em São Paulo, você mora em Brasília, onde você morar, onde tiver um consulado, você pode dar início ao seu processo de nacionalidade portuguesa, ok? Ok. Só que o que isso acarreta? Eu vou falar para vocês as vantagens e as desvantagens, porque não adianta falar, Milton, você é advogado, você trabalha com nacionalidade, então por isso que você defende fazer o processo diretamente aí por Portugal, através de advogado. Sem dúvida que por ser advogado e trabalhar com isso, eu tenho essa visão. Eu vou falar para vocês porque muitas vezes as pessoas elas têm uma dificuldade e elas misturam, né, o valor com o custo, o preço, né? Tem um preço de você fazer a sua nacionalidade direto pelo Brasil. E por quê? Hoje, e eu estou falando, vocês não tá desconfiando do que eu estou falando tudo, podem ir pesquisar com pessoas que estão fazendo a sua nacionalidade pelo consulado. Por exemplo, o consulado do Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal. Quando você dá entrada, primeiro lugar, tem levado meses para você conseguir uma senha para ir no consulado. Então, digamos que hoje, estou gravando esse vídeo em agosto de 2024. Você está vendo agora, então vou dar entrada na minha nacionalidade agora em agosto de 2024. Vou entrar no site do consulado de Portugal, lá do Rio de Janeiro. Vocês podem entrar, porque o agendamento é online. Você não está conseguindo uma senha. Isso quando você consegue uma senha, tá bom? Demora, às vezes, meses, semanas, meses, para você conseguir uma senha, conseguir um agendamento. E depois, quando você consegue esse agendamento, demora meses para que seja o dia do seu atendimento. Então, digamos, você deu sorte. Deu sorte, eu fiquei entrando uma semana, 2, consegui uma data. Abri uma vaga no consulado. Digamos que seja 4 meses. Tem sido a média, tá bom, gente? Uma média de entre 3 e 6 meses. Depende do que você quer. Porque o consulado faz vários serviços. Nacionalidade portuguesa, cartão cidadão, passaporte, então, e outros serviços também. Os principais são esses. Nacionalidade portuguesa, cartão cidadão e passaporte. Então, digamos que você tenha conseguido uma data para 4 meses. Então, você ficou entre 2 semanas, mais ou menos, para conseguir a sua... E eu estou sendo bem generoso, tá bom? 2 semanas, entre 2 semanas e 1 mês, 4 meses. Só aí já foram 4 meses e meio, a partir de agosto de 2024, até você ser atendido.
A partir do momento que você for atendido, se você tiver com os seus documentos corretos, tudo direitinho, eles vão recepcionar os seus documentos. Vocês acham que eles vão fazer o seu processo ali pelo Rio de Janeiro? Não. Eles vão remeter os seus documentos, ou seja, enviar seus documentos aqui para Portugal. Esse envio aí é que eu peço para que vocês se informem com quem tem feito a sua nacionalidade pelo consulado. Entre esse envio e você ter acesso à sua senha, que é a primeira coisa que você recebe no seu processo. Você dá a entrada, você paga o seu processo, tudo, e eles vão primeiro a senha. Antes de isso, que são 7 fases do processo de nacionalidade portuguesa. Antes de passar de fase 1, fase 2, fase 3, você vai receber a sua senha. Tem demorado uma média de 1 ano. Ou seja, 1 ano entre você deu entrada no seu processo e você receber a sua senha. Então, veja bem, demorou 4 meses e meio, até você conseguir ir lá dar entrada. Mais 1 ano para você receber a sua senha. Agora, mais o prazo de quê? Do processo de nacionalidade portuguesa. O prazo hoje de filho leva uma média entre 6 meses a 9 meses, estourando 1 ano, tá bom? Isso para filhos, que é o processo mais rápido. Ou por tempo de residência aqui também, em Portugal, que é um processo um pouco mais rápido. Se você for, o seu processo for por neto como neto ou como cônjuge de cidadão português, aí demora uma média de 2 anos a 2 anos e meio. É uma média mais ou menos, tá bom, gente? Está quase chegando a 3 anos. Isso você fazendo aqui por Portugal. Então, digamos que você contratou o serviço de um advogado aqui. Esses são os prazos, que você não vai ter esse prazo de 4 meses e meio, de esperar para ir no consulado, nem esse prazo de 1 ano da senha, de receber a senha. Então, qual é a vantagem, então? Quando você contrata um advogado aqui em Portugal, você vai ter os prazos que eu falei um pouco antes agora. Por exemplo, de filho, entre 6 meses e 1 ano. Tá bom? É a média que tem aqui. São muitos processos. Antigamente, isso vinha em 3 meses, chegando a 6. Hoje, como são muitos processos e poucas pessoas trabalhando nas conservatórias, esse prazo tem aumentado um pouquinho. Mas varia entre 6 meses e 1 ano, mais ou menos. Como neto e como cônjuge de cidadão português, 2 anos e meio, 2 anos a 2 anos e meio, podendo chegar a 3 anos. Ou seja, você vai acrescentar pelo consulado que seja um processo de 2 anos, tá bom, gente? Vamos colocar 2 anos. Você vai acrescentar 1 ano a 1 ano e 4 meses, 1 ano e meio ao seu processo. Então, o processo poderia ficar pronto, resolvido. Em 2 anos, se fosse de neto ou cônjuge, ou de 1 ano como filho, você acrescenta mais 1 ano e meio. Ou seja, o processo de 1 ano fica um processo de 2 anos e meio, o processo de 2 anos se transforma no processo de 3 anos e meio. Não é possível que você não consiga ver uma vantagem nisso. E outra situação também que é muito importante. Quando você contrata um advogado aqui em Portugal, você tem acesso direto ao processo na conservatória. Digamos que cai em alguma exigência. Quando você tem um advogado, ele já passa direitinho para vocês quais são os documentos. Ele faz uma análise prévia dos seus documentos e passa para você quais são os documentos. Agora, o que acontece se você está direto pelo consulado e cai em alguma exigência? Porque pode cair. Eu já tive cliente que nós demos entrada no processo com toda a documentação. No meio do processo teve uma ordem administrativa de trocarem de conservatória. Nessa troca de conservatória perderam um documento e eles falaram que estava faltando. Não estava faltando. Foi perdido esse documento. Ou seja, o cliente enviou do Brasil novamente para mim o documento, eu dei entrada na conservatória novamente e o processo foi finalizado corretamente. Ou seja, mas isso é um exemplo do que aconteceu comigo já, mas que fosse algum outro documento. Olha, faltou um documento, tem uma exigência a ser cumprida em algum tipo de documento. O que vai fazer? Vou comunicar você no Brasil, e tem 30 dias para cumprir essa exigência, você vai ter que cumprir essa exigência, ou seja, tirar o documento novamente, enviar para Portugal dentro desse prazo aqui. Quando você tem um advogado aqui em Portugal, você já cumpre essas exigências diretamente aqui. Inclusive, agora uma vantagem do você contratar um advogado aqui em Portugal, que o advogado, todos os processos do advogado são eletrônicos. E ninguém
além do advogado, um solicitador pode ter acesso a esse processo eletrônico. Se você for dar entrada pelo consulado, vai ser um processo físico. Se você der, eu viajei para Portugal, quero dar entrada no conservatório. Pode. Mas esse processo também vai ser físico. Então, os processos eletrônicos tendem, com o passar do tempo, ser mais rápidos, mais céleres. Por quê? Porque você digitaliza os documentos, você coloca os documentos ali dentro do site, você envia todos os seus documentos ali, e isso é mais fácil para as pessoas que estão lá trabalhando de ver, do que ficarem mexendo com dezenas de documentos. Eles vão só em cada PDF que tiver ali, vão vendo e vão agilizando esse processo. Então, a tendência é que os processos eletrônicos, que só podem ser feitos através de advogados, esse prazo seja menor no futuro. Então, olha como é mais vantajoso. Aí você pensa, mas no processo com advogado, eu tenho que pagar os honorários do advogado. No processo que eu entro direto na conservatória, eu não pago os honorários de advogado. E isso é o que eu falei um pouco antes também, o referente a valor e preço. Se você faz um processo direto ali na conservatória, no consulado, tem um preço, o preço é aquele mesmo, é o que você está pagando. Você vai pagar ali o valor seja 250 euros, o valor de 175 euros, dependendo do processo, e vai pagar aquilo ali, e vai ter todo esse estresse de cair uma exigência do prazo maior. Quando você contrata um advogado, você dá um valor à sua causa. Uma coisa, eu quero que vocês entendam isso. Imagine os funcionários do conservatório pegando o seu processo e vendo que tem advogado e que não tem advogado. É óbvio que você tem um olhar diferente, gente. Isso é cristalino de afirmar. Por quê? Porque eles sabem que qualquer coisa que eles fizerem de repente, que esteja não num prazo legal, ou que esteja um documento que eles falem que não foi entregue, ou que foi entregue de uma forma, o advogado ele pode contestar todas aquelas decisões ali. Por quê? Porque o advogado está em cima, ele observa semanalmente, diariamente, o andamento de cada processo, então ele está a par de tudo que acontece. Por isso que você paga, você tem esse valor, você está contratando um profissional para que fique responsável pelo seu processo. É como se você no Brasil tivesse no juizado de pequenas causas até 20 salários mínimos, juizado especial. Você pode atuar sem advogado? Pode. Mas quando você tem até 40, porque você tem que ter um advogado, é óbvio que você vai ter um acompanhamento diferente. É óbvio que se você vai ter alguém ali para cuidar dos seus interesses. Você pode pedir mais, você vai ter melhor assistido. É isso que acontece. Então, quando você contrata advogado, tem um valor o seu processo. E quando você não tem, você paga o seu preço ali e tem que arcar com as consequências também. Milton, não tem a menor pressa de sair minha nacionalidade. Pode ser daqui a 3 anos, daqui a 4, daqui a 5, daqui a 10. Então tudo bem, você pode dar entrada pelo consulado e cumprir as exigências se caírem, não tem problema nenhum. Agora, se você tiver um pouco mais de urgência, de que você quer vir morar aqui em Portugal, você quer viajar para os Estados Unidos, você quer viajar sem problema nenhum, com o seu passaporte europeu, aí eu recomendo que você contrate um profissional da sua confiança para ele fazer o seu processo direto aqui para Portugal. Então, no meu entender, quando eu fiz a minha nacionalidade portuguesa, eu sou cidadão português, eu já cheguei aqui em Portugal de forma legal, eu não fiz pelo consulado, eu contratei profissionais aqui em Portugal que resolveram o meu processo, deram entrada no meu processo e saiu, dentro de alguns meses saiu, fiz como filho de português e saiu perfeitamente, sem problema algum. Já cheguei aqui em Portugal com a minha nacionalidade, com o meu casamento transcrito aqui em Portugal. Minha esposa entrou comigo pela fila do cidadão europeu, porque já estava o nosso casamento transcrito aqui também. Então, são muitos benefícios que eu quero que vocês ponderem e vejam se vale a pena ou não você fazer o seu processo de nacionalidade portuguesa. Não deixe uma coisa que é um direito seu, é um direito da sua família. Aqui você não quer, tudo bem, mas pensa nos seus filhos, pensa nos seus netos. Eles podem querer isso, podem querer estudar aqui, podem querer morar aqui, ou morar na Espanha, morar na Itália, morar na França. Eles terão direito a morar aqui como cidadão europeu. Então pense nisso direitinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, o nosso e-mail está aqui na descrição, o nosso Instagram está aqui na descrição, vocês podem mandar mensagem, nós vamos tirar a dúvida de vocês e fazer o seu processo de nacionalidade portuguesa direto aqui para Portugal. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.